Bom, pessoal, boa noite. Quero dar continuidade na nossa atividade, né, nos nossos encontros. E passado o seminário, né, uma vez que a gente já tenha trabalhado com o artigo aquele, Gestão de Esportes definindo a área, a gente inicia o segundo módulo da nossa disciplina, que é um módulo todo ele voltado à questão do planejamento. Tá? Acho que a gente não tem que ter um cuidado para não dar maior importância para um ou outro conteúdo, mas eu acredito que o planejamento, por ser a primeira etapa de qualquer processo de gestão, qualquer processo administrativo, entre as funções administrativas, a gente estudou isso lá atrás. Né? Eu tenho lá planejar, organizar, dirigir e controlar, né? O planejamento é a base, é o começo, né? É aquilo que estruturalmente, vamos dizer assim, estabelece uma condição para que a gestão ocorra conforme a previsão, conforme os objetivos. Então eu penso, aí eu tomo a liberdade de dizer isso para vocês, eu penso que um bom planejamento em qualquer área, em qualquer nível dentro de uma perspectiva de gestão, ele é fundamental. Tá? Há um jesuíta aragonês que diz que planejar é pensar antecipadamente. Planejar é descrever o caminho pelo qual a gente vai trilhar as atividades, né, de forma antecipada, de maneira que a gente continue sempre na rota dos nossos objetivos, né, que as metas sejam alcançadas em função dos objetivos que são esperados. E ele existe para quê? Isso a gente também viu lá nas funções administrativas, as funções de um gestor, né? O planejamento ele tem por objetivo, além de identificar esse percurso, de detalhar esse percurso, esse caminho que deve ser percorrido, tá? Ele busca evitar ou diminuir de alguma forma a ocorrência de erros ou de imprevistos, tá? Porque pensar antecipadamente de certa forma é prever, né? É buscar prever aquilo que vai acontecer, tá? De certa forma, evitando um comprometimento, vamos dizer assim, dos resultados que são esperados. O planejamento ele tem algumas características, né? Três delas a gente pode dizer que se destacam, que são a continuidade, a uniformidade e a flexibilidade. A continuidade ela pode de alguma forma fazer parecer que um planejamento não para nunca ou ele se mantém em processo constante. Não é exatamente isso. A continuidade do planejamento, a continuidade como característica do planejamento, ele deve ser contínuo. Por quê? Porque ele, talvez a palavra mais adequada para essa questão seria, ele é sistemático, ele é orgânico, talvez até possa se dizer assim. Ele é sistemático porque a etapa seguinte ela só acontece ou ela só deve acontecer se as etapas anteriores foram vencidas. Tá? Então essa continuidade do planejamento ela está associada em certa medida a essa questão, né? A questão da organicidade do planejamento. Outra característica é a uniformidade. Tá? Uniformidade, única forma, mesma forma, somente uma forma, como preferirem. Tá? A uniformidade, é importante a gente enxergar a uniformidade de dentro para fora, mas de fora para dentro também no planejamento. O que eu quero dizer com isso? O planejamento ele tem que ser visto de uma única forma.
as pessoas que estão atreladas a todos os processos produtivos, a toda a cadeia, né, de prestação de serviço ou de produção dentro do negócio, elas precisam entender o planejamento, todas elas de uma mesma forma. Se o fulaninho do lado de lá ele entende de uma maneira e do lado de lá entende de outra maneira, a gente corre o risco aí de ter um desencontro nas atividades. Então a uniformidade do planejamento é esse olhar que se tem em relação ao planejamento, ao próprio planejamento, no sentido de entendê-lo de uma única forma. E a flexibilidade, talvez para nós, né, da área da educação física, seja mais tranquilo de entender. A uniformidade, a flexibilidade é algo que está relacionado com uma mudança de estrutura, uma mudança do todo do planejamento em determinada situação. Aí vejam bem, é determinada situação, né? A forma se altera, né? Mas eu continuo saindo daqui e chegando aqui. Tá? Eu posso ter esse caminho, eu posso ter esse caminho, eu posso ter esse caminho, mas eu continuo chegando lá onde eu queria chegar. Essa flexibilidade está associada às circunstâncias, às contingências, né? Eu vou encontrar determinadas questões ao longo do processo que podem não ter sido previstas adequadamente, que podem não ter sido mapeadas adequadamente, e vão, não só isso, tá? Podem acontecer situações externas até ao meu negócio. Tá? Eu posso passar, como agora, a gente está passando por um momento de crise mundial relacionada com a questão da saúde, o coronavírus, mas que está afetando os negócios de maneira muito importante. Quem é que ia prever isso a questão de um ano atrás? Era praticamente impossível prever que um vírus, tá, ia causar toda essa circunstância que hoje a gente vive. E nesse contexto, uma flexibilização do planejamento é importante, certo? O planejamento tem outras características também que a gente tem que relevar. Ele pode ser formal ou informal. Para os negócios, um planejamento formal. O que é esse planejamento formal? O planejamento formal é aquele planejamento que está associado a um compromisso com o futuro, ele está documentado, as pessoas o conhecem. Tá? O informal é aquele planejamento do campo das ideias. Olha, vamos fazer um churrasquinho da turma amanhã, vamos, o que nós precisamos? Nós precisamos lá tantos quilos de carne, nós precisamos de carvão, né? A ceva que a gurizada vai beber, eu só bebo água. Né? Então, a gente vai, de maneira informal, construindo a atividade, mas é informal. Tá? Inclusive, algum de vocês pode inclusive desistir do tal churrasquinho um pouquinho antes, depois de estar tudo comprado e fica tudo na conta de quem pagou lá, de quem comprou. Né? Quando é formal, as coisas não se desenrolam a partir dessa perspectiva. Tá? Outra característica é que o planejamento exige muita reflexão. Tá? Essa reflexão normalmente sobre o ambiente. A gente precisa pensar o ambiente, certo? Então, quando a gente executa um planejamento, a gente precisa saber o maior número de informações sobre o que acontece e o que aconteceu ao nosso redor, dentro dessa nossa área. Tá? A gente precisa saber qual é a situação do tema ou da questão que está sendo planejada. Dentro dessa perspectiva, essa reflexão ela pode ser bastante auxiliada, tá, por indicadores, por uma série de elementos técnicos que estão à nossa disposição, e hoje a gente tem muita informação à disposição através da rede mundial. Tá? Então, essa reflexão é poder analisar esses dados em alguma medida, é poder entender o que acontece, o que aconteceu dentro desse nicho que a gente está vivendo, desse ambiente que a gente está vivendo, tá? Para tomar decisões futuras. Essas decisões elas são baseadas numa outra característica que é a previsão. Uma vez que eu tenha
um passado, uma análise do presente, eu posso imaginar como é que vai ser o futuro. Sempre lembrando que há situações que nos pegam de surpresa. Acabei de dar o exemplo do coronavírus, né? Mas a previsão ela é sempre anterior a um tempo. A gente está dizendo assim, lá na frente vai acontecer tal coisa, lá na frente pode vir a surgir uma situação como essa. E para essa situação a gente vai se organizar de tal forma, certo? Então, não se trata de uma bola de cristal, olhar para ela e pensar o que vai acontecer daqui para frente. Se trata, de fato, de trabalhar com dados concretos, né? com elementos técnicos que apontam um comportamento dentro de uma determinada área e que podem ser altamente significativos para o nosso futuro, para o futuro do nosso negócio. Tá? As previsões, elas estão associadas ao futuro, mas não à adivinhação. Tá? Quem faz previsão olha um comportamento e busca identificar quais as mudanças que vão ser importantes no tempo futuro, quais são as questões que vão balizar, né, o negócio no tempo futuro. Essa é a ideia central, então, da previsão dentro de um planejamento. Isso também quer dizer que a gente toma decisões, quer dizer, um planejamento implica numa tomada de decisão, e tomada de decisão significa fazer escolhas. Tá? Todo mundo faz escolhas na vida. Quando eu tomo uma decisão, eu digo que eu vou agir assim lá para frente, certo? Eu digo que o caminho que eu vou percorrer é esse, certo? Há uma incerteza? Sempre há uma incerteza. Né? Há diferentes variáveis? Há diferentes variáveis. Posso acertar e posso errar? Sim, posso acertar e posso errar. Mas se eu trabalhar com todos esses elementos que a gente vem apontando aqui, como por exemplo dados passados, dados presentes, etc., eu estou minimizando, vamos dizer, essas incertezas, eu estou minimizando a possibilidade de erro, e estou, de certa forma, direcionando o meu negócio para uma navegação mais tranquila, para um ambiente mais certo e previsível, né, no futuro do meu negócio. O planejamento ele tem uma relação de tempo, né, uma relação temporal, vamos dizer assim. Eu estou planejando para daqui meia hora, eu pretendo estar com esse vídeo encerrado, né? Tomar meu banho, me deitar, quem sabe ainda curtir uma sériezinha no Netflix, né? Mas descansar porque o dia hoje foi cheio pra caramba. Eu posso estar pensando para amanhã, a aula que eu vou estar gravando aqui amanhã, os conteúdos que eu vou estar colocando amanhã para vocês, ou para a semana que vem, ou para daqui a um mês. Eu espero que não chegue há tanto tempo esse afastamento social que a gente está vivendo hoje, mas é possível. Tá? Mas eu posso também estar planejando para daqui 6 meses, eu posso estar planejando para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Quanto mais distante, né, esse tempo futuro, obviamente que mais variáveis vão estar envolvidas e existe uma chance muito maior aí, quem sabe, de algumas dessas variáveis me obrigarem a repensar, mesmo antes, quem sabe, do início da execução da minha atividade. Né? Então daí surge uma ideia de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, ou seja, eu planejo para curto, eu planejo para amanhã, para depois, para daqui uma semana, para daqui um mês. Eu planejo para médio, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eu planejo para longo prazo, né? Daqui 1 ano, daqui 2, enfim. O que define o que é curto, médio e longo prazo para um planejamento? Basicamente é o tipo de negócio. Há algumas áreas em que as mudanças são muito rápidas, muito rápidas. Eu estou gravando essa aula aqui para vocês do meu celular. Meu celular tem 2, 3 anos de uso, completamente desatualizado, né? É completamente uma tecnologia que já está ultrapassada, enfim.
Tá, mas o que é uma tecnologia atual para esse tipo de equipamento? Para esse tipo de equipamento, uma tecnologia atual é 6 meses no máximo. O longo prazo para esse tipo de negócio é 6 meses. Daqui 6 meses a tecnologia se altera tanto, mas tanto, tá, que um smartphone com 6 meses já é uma coisa do passado. Tá? Vamos jogar isso lá para a indústria automobilística. A indústria automobilística ela lança modelos de carros a cada ano, e o ano de lançamento, o mês de lançamento do ano é ali por setembro, outubro, já está lançando a versão do ano seguinte. Né? Dentro da nossa área, aí, o mercado dos calçados esportivos, dos nossos tênis, que a gente chama, né? Agora tem essa, né? A cada ano eu tenho o modelo atual de uma versão de determinada marca. Então, a todo ano já tem uma versão nova. E que são caríssimos, né? Muito caros, e tem gente aí que compra o modelo de 2, 3 anos atrás em função do custo. Então, o curto, médio e longo prazo, ele depende do tipo de negócio. Tá? Depende do tipo de negócio. Negócios que mudam numa velocidade muito grande, eles têm um longo prazo mais curto. Os negócios que mudam, né, numa velocidade mais lenta, eles vão ter um longo prazo mais estendido, bem maior, certo? Sempre lembrando que a gente está falando aqui dos nossos negócios no campo da educação física, tá? O que mais que a gente precisa ter em mente sobre características de qualquer planejamento, né? O planejamento ele tem que atingir a esfera que ele vai atuar de forma global, né? Ele tem que atingir a todos que estão envolvidos. A todos que estão envolvidos. Um planejamento que não consegue atingir a uma parcela de pessoas, uma parcela de setores do negócio que estão envolvidos na atividade, na construção da atividade, é um planejamento falho, que vai encontrar problemas. Ele tem que ser realista. Tá? Não adianta eu planejar que eu vou ficar rico daqui 6 meses porque trabalhando dando aula para vocês. Assim certamente não vai ser. Né? Então eu tenho que pensar dentro de uma determinada realidade, uma determinada possibilidade, e os negócios eles precisam caminhar dentro desse sentido também. Tá? A flexibilidade é uma questão que a gente já falou também, assim como a continuidade e a uniformidade. E ele tem que ser bem aceito. Então, quando eu planejo, em alguma medida, quem está envolvido, né, com a atividade de planejamento, ele tem que acreditar nesse planejamento. Acreditando nesse planejamento, em alguma medida eu posso dizer que ele vai estar sendo aceito. Sempre lembrando que fazer gestão é trabalhar com pessoas, né? Atingir as pessoas de maneira efetiva é um processo que por vezes chega a ser penoso. Nem todo mundo pensa de uma mesma forma e por vezes até age diferente da forma que pensa. Então eu preciso convencer as pessoas sobre o que a gente está pensando em termos de planejamento. Quando eu construo um planejamento, é importante eu seguir algumas etapas. Tá? Dependendo da especificidade que esse planejamento possui, eu posso adotar algum tipo de abordagem que seja mais contingencial, ou seja, que seja para aquele momento, né, para aquilo que está acontecendo, né, ou eu posso estabelecer uma abordagem mais clássica, né, onde a gente vai dar atenção a cada um dos elementos que normalmente são importantes dentro de uma abordagem mais conservadora, vamos dizer assim, com relação ao planejamento. Mas, de forma geral, eu acredito que para fazer planejamento é fundamental, número um, escolher a pessoa que coordena esse planejamento. E essa pessoa que coordena o planejamento,
ela não necessariamente precisa entender da temática, do assunto que está sendo planejado, da questão para a qual nós vamos estar construindo esse planejamento. Ela tem que entender muito de planejamento, né? Nas suas diferentes formas, nas suas diferentes apresentações, ela precisa conhecer planejamento, certo? Um outro aspecto importante é que esse coordenador, vamos dizer assim, de planejamento, ele é um cara que tem que estar num nível hierárquico adequado, tá? Para o tipo de planejamento que vai ser executado. Eu não posso botar alguém que... Eu posso, né? Mas se essa pessoa vai ter que ter muita habilidade para ser líder, para ser coordenador de uma construção de um planejamento, se ele tiver hierarquicamente na empresa abaixo de todos os participantes dessa equipe de construção de planejamento. Depois de escolher esse coordenador, eu vou escolher o grupo de trabalho. E como é que eu vou dar conta do grupo de trabalho? Basicamente, na construção ou na montagem desse grupo de trabalho, a gente tem que lembrar quais são os setores que estão envolvidos, quais são os setores que vão ser atingidos por esse planejamento. Quando eu penso quais são os setores que serão atingidos por esse planejamento, né, eu vou selecionar, então, um representante, pelo menos, de cada um desses setores. Não necessariamente eu preciso de um de cada setor. Eu posso ter um que conhece 2 ou 3 setores muito bem. Essa pessoa pode ser o representante de cada um desses setores, tá? Uma equipe de planejamento não deve ser extensa demais, não deve ser grande demais também, porque é mais difícil convergir as ideias em um grupo muito grande, tá? Mas eu preciso ter pessoas que conheçam cada um dos setores envolvidos. A terceira etapa é fazer a elaboração dos materiais que vão ser utilizados nesse planejamento, tá? O que significa isso? O planejamento normalmente está associado a uma construção de uma série de planilhas, tá? O planejamento normalmente ele necessita de uma série de relatórios de anos anteriores, relatórios de mercados passados, tá? Ele precisa de avaliação de resultados que foram alcançados em outros momentos, tá? O mercado, como se comportou, enfim, buscar o maior número possível de elementos, buscar o maior número possível de informações, uma grande quantidade de informações que vão abastecer, vamos dizer assim, o meu passado e o meu presente para que eu consiga projetar o meu futuro com base naquilo que de fato aconteceu. Feito isso, eu passo para uma etapa mais efetiva do planejamento, que é a avaliação ambiental. A avaliação ambiental ela se dá basicamente a partir de 2 perspectivas, do ambiente externo e do ambiente interno. Tá? O ambiente externo não é só aquele que está para fora das paredes. O ambiente externo é aquele que diz respeito a todas as questões gerenciais, vamos chamar de gerenciais que eu acho mais fácil de entender, mas que fogem à decisão da gestão do negócio. O que tu está querendo dizer com isso, João? Estou querendo dizer assim, por exemplo, se amanhã o governo muda a taxação tributária do segmento do mercado que eu atuo, isso não é uma decisão minha, isso é uma decisão do governo. Tá? Se de uma hora para outra eu tenho um aumento muito grande de violência na região onde a minha academia, por exemplo, está instalada, não sou eu quem decido que ficou mais violento ali naquele lugar. Isso é um contexto social, tá? Que é determinado por uma contingência qualquer aí de falta de segurança ou de aumento da pobreza, enfim, tá? E que vai influenciar em alguma medida o meu negócio. Então eu busco essas informações, eu busco as informações externas ao meu negócio e dessas, deixa eu acrescentar assim, ó, seria legal a gente pensar
nas condições culturais políticas, seria legal a gente pensar fornecedores, órgãos reguladores, né? Então tem uma série assim de setores externos que a gente pode pensar que podem influenciar esse ambiente. Mas desse ambiente externo eu vou tirar basicamente 2 tipos de elementos que me permitem planejar o futuro. Que elementos são esses? Aquilo que é oportunidade e aquilo que é ameaça para o meu negócio. O ambiente externo me apresenta, né, aquilo que vem de risco externo, que a gente vai chamar de ameaça, e aquilo que vem de possibilidade de alavancar o meu negócio, de alguma forma fazer com que eu atinja meus objetivos mais rapidamente possível. Essas são as oportunidades. Depois eu faço também a avaliação do ambiente interno. E aí, usando, né, exatamente a perspectiva contrária daquela que eu expliquei para você sobre o ambiente externo, ela diz respeito a todas as decisões que nós, enquanto gestores, tomamos do nosso negócio, em relação ao nosso negócio, né, e que exercem de alguma forma algum tipo de influência aí sobre os nossos objetivos e nossas metas. Dessa avaliação interna, tá, vem 2 outros elementos: os pontos fortes e os pontos fracos. Os pontos fortes são aquelas coisas que a gente tem de bom, né? Que a gente consegue reconhecer como espécies de diferenciais do nosso serviço, do nosso produto. Enquanto que os pontos fracos são aqueles elementos que nos atrapalham. Eu tenho para mim que os pontos fracos, eles são muito difíceis de ser identificados. Por que são muito difíceis de ser identificados? Porque como é uma decisão do gestor, ninguém toma decisões para dar errado, ninguém toma decisões que vão enfraquecer o negócio. Todas as decisões são tomadas no sentido do acerto. A menos que eu seja mal intencionado, né? A menos que eu esteja nessa empresa para sacanear o dono dela, né? E eu acho que não é o caso de nenhum gestor eticamente posicionado aí dentro das empresas. Mas eu vou ter pontos fortes e pontos fracos. Tá? Então, com base nesses 4 elementos, o que é possível pensar? É possível pensar ações que vão dar conta, em alguma medida, né, de respeitando aqueles aspectos como qual é a missão do meu negócio, quais são os meus objetivos permanentes, os meus objetivos gerais, né? Vão dar conta então de potencializar as coisas boas, os pontos fortes, neutralizar os pontos fracos, minimizar as ameaças, né? E agarrar as oportunidades. Agarrando as oportunidades, maximizando os pontos fortes, tá? De alguma forma neutralizando os pontos fracos, a gente tem uma condição aí de pensar o futuro com algum sucesso. Importante lembrar quais são as políticas do negócio, quais são as diretrizes institucionais para aquilo que a gente faz. Eu não vou construir um planejamento que vá de encontro às políticas da instituição, às diretrizes superiores da organização, né? Eu tenho que estar sempre alinhado nesse sentido, mas em alguma medida eu construo estratégias, então eu penso esse caminho, identificando essas dificuldades, procurando visualizar o melhor caminho possível para alcançar as metas a partir de uma perspectiva de sucesso. Esse material vai para o SIGA, tá, com um arquivo que vai se chamar planejamento, que na verdade é uma grande introdução para esse segundo módulo que eu proponho para vocês. Beleza? Acho que esse é o nosso segundo vídeo, né? Fazendo confusão com outras disciplinas, mas esse é o nosso segundo vídeo. E vamos mantendo contato, vamos trocando ideias, participem no grupo de WhatsApp, tirem dúvidas para que a gente consiga tocar o semestre da melhor forma possível. Um beijão para vocês, até!